Olá, 19 de novembro de 2019, está começando mais uma edição do Bom Dia Maranhão. Confira os principais assuntos em destaque nesta terça-feira. Relatório do IBAMA aponta aumento dos pontos atingidos por mancha de óleo no litoral do Maranhão. Encontro em São Luís abre debates na Semana da Consciência Negra. Em Imperatriz, estudantes revisam conteúdo para a segunda etapa do processo seletivo de acesso à educação da UEMA e o EMASul. Polícia Rodoviária apresenta balanço da Operação Proclamação da República. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado na TV Difusora nesta manhã de terça-feira. Você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, obrigado pela preferência por estar ligado aqui na TV Difusora nesta manhã com a gente, hein? Nossa equipe está pronta, preparada, reunida para levar o melhor da informação para você que nos acompanha em todo o estado. Daqui a pouco aqui no estúdio, mais dois assuntos em destaque. Nesta terça-feira, nós vamos falar no quadro Trabalho e Emprego sobre as mudanças com o mundo digital na gestão das empresas. Daqui a pouco nós vamos receber no estúdio um especialista do assunto para falar sobre esse tema que é extremamente importante. E também estarei entrevistando aqui o presidente do Sinduscon, o Sindicato da Indústria da Construção, falando aí sobre a expectativa do próprio sindicato, da categoria, do setor para este final de ano e ainda, claro, também sobre o Plano Diretor de São Luís, um instrumento extremamente importante e a expectativa, então, desse setor em relação a esse plano, que é fundamental para o desenvolvimento econômico, social, em especial desta região. E a gente vai falar sobre a expectativa, então, desse setor em relação a esse documento que está sendo elaborado. São várias as audiências públicas que estão acontecendo, os debates e as discussões em torno do tema. Mas a gente começa o programa de hoje falando sobre um assunto, um alerta, hein? Subiu para 17 o total de localidades atingidas pelas manchas de óleo no Maranhão. Entre os pontos afetados, segundo o IBAMA, estão a Avenida Litorânea e um aumento também ali próximo ao Delta do Parnaíba, na verdade, entre os estados do Maranhão e Piauí. O IBAMA constatou, neste último relatório, que saiu ontem, inclusive, um aumento dessas manchas de óleo. Eduardo está com a gente para trazer informações sobre esse tema que é importante. Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, um alerta e uma situação ainda muito preocupante que mexe aí com a questão ambiental, substância oleosa, substância tóxica para o mar, que acaba prejudicando todo um sistema ambiental por conta dessas manchas de óleo que apareceram em boa parte do litoral nordestino. No Maranhão não é diferente, você falou sobre esse aumento justamente, uma área que tem preocupado é a questão do Delta do Parnaíba, que fica na divisa entre os estados do Maranhão e Piauí, e também inclusive até na Avenida Litorânea, alguns pontos também em que apareceram manchas. Esse relatório foi divulgado justamente pelo IBAMA e, segundo o próprio IBAMA, 11 desses 17 pontos foram classificados como não observado na última revisita. Isso significa o quê? Que embora algumas áreas não contenham a mancha, podem sofrer novamente com problema, pois o fluxo das marés leva e traz a substância em um movimento contínuo, ou seja, ainda mais preocupante. Outros 6 pontos estão classificados como oleada, vestígios esparsos, que é uma categoria abaixo de oleada manchas, considerada mais grave entre essas áreas afetadas pelo petróleo cru, a ilha Caçacoeira, que fica no arquipélago de Maiú, na reserva extrativista de Cururupu, na Baixada Maranhense, também na Avenida Litorânea, na capital São Luís, e a Ilha dos Poldros, que fica justamente no delta do Parnaíba, na divisa entre os estados do Maranhão e Piauí. A gente lembra que, segundo o relatório do IBAMA, a região mais preocupante é justamente a que teve maior acréscimo aí, maior aumento do número de áreas atingidas, é justamente ali nas proximidades do delta do Parnaíba, entre os estados do Maranhão e Piauí. Só que esse monitoramento, claro, é feito por todo o litoral, não só maranhense, mas todo o litoral nordestino e até em outros estados onde foram identificadas essas manchas, mas a gente lembra que principalmente aqui no litoral nordestino. A gente lembra que esse trabalho é feito tanto de prevenção quanto aí de limpeza dessas áreas que já foram atingidas por essas manchas. É feita e coordenada pela Capitania dos Portos, no caso aí do Delta do Parnaíba, pela Capitania dos Portos aqui do Maranhão e também do estado do Piauí, mas tem o apoio aí, tem a participação de vários órgãos, entre eles o Instituto Chico Mendes, o IBAMA, a própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente aqui do Maranhão e também o Corpo de Bombeiros. Mas de fato, Adalberto, como você falou, fica o alerta e a situação ainda é bastante preocupante relacionada aí a esse tema. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta participando com a gente aqui do Bom Dia.
Você ligado em todo o estado do Bom Dia Maranhão, aqui na TV Difusora. Olha, amanhã é o dia da consciência negra, mas o encontro debateu o tema ontem, aqui na capital. O encontro, que aconteceu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, reuniu representantes da Comissão Estadual e Nacional. Depois de tantos anos em que a Lei Áurea foi assinada, extinguindo de uma vez por todas a escravidão no Brasil, o racismo ainda é uma realidade. O que a Comissão da Verdade deseja é que o Brasil seja condenado, assim como a coroa portuguesa e a Igreja Católica, para que a gente possa lutar não por um processo criminal, mas um processo de reparação de políticas públicas, onde a cota é só um aperitivo. A gente deseja muito mais do que isso, porque as pessoas que ganharam dinheiro à sombra da morte, do estupro de corpos negros, hoje em dia estão aí na elite, no topo da sociedade. Enfrentar o racismo e contribuir para a construção de uma sociedade livre de preconceitos com oportunidades iguais para todos. Esses foram os objetivos do primeiro Fórum Zumbi dos Palmares. Da OAB da Bahia, a presidente da Comissão da Promoção da Igualdade Racial debateu, entre outros pontos, sobre as relações de trabalho, que sempre trataram com preconceito a população negra. Falar sobre cotas raciais é incluir cotas em todos os âmbitos. É isso que o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial trata. As cotas de 20% que lá estão é para ser inclusa em todos os âmbitos societários, não apenas no concurso público, mas também no âmbito da iniciativa privada. Representando o judiciário maranhense, a desembargadora Ângela Salazar também foi uma das homenageadas no evento. Segundo ela, é fundamental atuar em todas as esferas para que se possa combater o racismo. Dia de grande importância para o Estado do Maranhão, onde a OAB, que é um espaço democrático, teve esse olhar de discutir a temática racismo, que é um problema social profundo no nosso Brasil, no nosso estado. O racismo, eu costumo dizer que ele é uma prática perversa, porque separa, exclui e gera violência. Na oportunidade, membros da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil foram empossados. Formada por advogados e profissionais de outras áreas, a comissão irá atuar na defesa dos direitos da população negra no Maranhão. A comissão vem para justamente alertar para que a questão de justiça social, desigualdade racial, para que as pessoas consigam entender que a gente pode lutar por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde os direitos são iguais para todos, independente da cor. É muito importante o trabalho dessa comissão, até porque nós sabemos que existem vários desafios aí, ainda há muito o que fazer no país para garantir de fato igualdade, o fim de tantas violações históricas, não é, gente, contra os negros. E só um dado aqui para a gente refletir um pouco mais, o Atlas da Violência, só para citar um exemplo, o estudo do IPEA aponta que 75,5% das vítimas de homicídio são negras. Maior proporção, inclusive, da última década, esses números que foram divulgados aí no Atlas da Violência. É preciso mudar essa realidade. Está chegando a hora da segunda etapa do PAS da UEMA e da UEMA Sul. Este ano, o seletivo teve recorde de inscritos. Nestes dias que antecedem as provas, os candidatos, claro, aproveitam para revisar o conteúdo estudado. Gisele e Vitória sentam ao lado uma da outra no cursinho. Além da amizade, compartilham conhecimento. As estudantes estão na reta final da preparação para a segunda etapa do PAS, processo seletivo de acesso à educação superior. A gente, como passou, né, a gente só teve 2 semanas para se preparar e a gente está ficando aqui no cursinho até a noite com oficinas, monitorias, aulas extras. Quando a gente recebeu o resultado da segunda fase, só tinham 2 semanas para se preparar. Então eu achei melhor passar o dia no cursinho. Tem muita gente que prefere estudar em casa. Eu venho 7 horas para o cursinho e vou embora 10 horas. Na sala de aula, o número de alunos reduziu, mas o foco continuou o mesmo. Não dá para parar e os alunos nem pensam nessa possibilidade. Querem logo garantir uma vaga. Na primeira etapa, aqui em Imperatriz, do processo seletivo, as provas foram aplicadas em 19 locais. Já para esta segunda etapa do PAS, as provas serão aplicadas em 4 locais. E com relação à concorrência, são 4 candidatos para cada uma vaga. Sendo numa escola pública, numa universidade pública, que dá o acesso a todos os que têm
os que querem, né, a todos assim, aqueles que desejam e enfrentam esse processo seletivo. É muito importante que tenha esse oferecimento de 910 vagas na UEMASul. As provas serão aplicadas neste domingo, dia 24, começando 1 da tarde e o término está marcado para as 6 da tarde. Os locais de prova estão disponíveis no site pais.uema.br. Boa sorte a todos os candidatos. Final de semana de prova aí, portanto, concentração total aí nesses dias que restam aí para revisar um pouco o conteúdo e também dar uma relaxada, né? Ninguém é de ferro na véspera do concurso. Ajuda também, dizem os especialistas. Confira agora o nosso giro de notícias. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mostram que no período de agosto de 2018 a julho de 2019, o desmatamento da Amazônia Legal foi estimado em 9.762 km². A área de vegetação nativa desmatada aumentou 29,54% em relação ao período anterior, de agosto de 2017 a julho de 2018. Os dados foram obtidos por imagens de satélite do projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite, que gera relatórios anuais. Uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela FEComércio, FIEMA e Associação Comercial do Maranhão foi aceita pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e decidiu pelo fim do feriado estadual do Dia da Consciência Negra, celebrado 20 de novembro. De acordo com a decisão, o Estado do Maranhão não dispõe de competência para estabelecer novo feriado civil, além do dia 28 de julho, dia de adesão do Estado à independência do Brasil. A Prefeitura de Santa Inês lançou essa semana edital referente ao seu concurso público para preencher cargos efetivos em seu quadro de servidores. O certame será organizado pela Fundação Sousandrade. As oportunidades são destinadas para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Ao todo estão disponíveis 672 vagas para contratação imediata, algumas destas destinadas a candidatos portadores de deficiência, além de formação de cadastro reserva. No próximo bloco, os desafios da gestão no mundo digital no quadro Trabalho e Emprego. E Silvan Alves atualiza os assuntos na área de segurança, com destaque, lamentavelmente, para um caso de estupro de uma idosa aqui na capital. O acusado está sendo procurado. São 7 horas e mais 12 minutos, nós voltamos já já. São 7 horas e mais 14 minutos, estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. Agora, para falar de segurança. Comigo, Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, a polícia está à procura de um homem acusado de estuprar uma idosa aqui na região aqui na capital maranhense, aqui em São Luís, Silvan. O episódio vinha acontecendo desde julho. As imagens das câmeras de vídeo monitoramento foram colocadas pela própria família, mostram, e essas imagens foram entregues ao promotor do idoso, o Dr. Augusto Coutrin, que de imediato, baseado nos fatos das imagens que mostram a prática do crime, ele solicitou à Justiça a decretação da prisão preventiva do José de Ribamar de Souza. Ele tem 76 anos, também já é um idoso, ele era vizinho da vítima. A vítima vivia um pouco isolada, afastada da família, mesmo com essa idade e tendo problema de Alzheimer. Ela ficava sozinha lá na casa e ele aproveitava, como se fazendo passar por bom vizinho, e naquela questão de ajudar, prestar auxílio à idosa, ele aproveitava esses momentos para justamente abusar dessa senhora, conforme mostra as imagens que foram parar nas mãos do promotor. Não fossem essas imagens, imagina a situação, sim, né? Porque a imagem acabou ninguém ia saber, tomar conhecimento, porque ela saber. morava sozinha, não tinha ninguém lá próximo. Eu acho que alguém da família desconfiou e colocou as câmeras de segurança. Alguém deve ter suspeitado, né, da forma com que ele ia para a casa dessa vizinha, para a casa dessa senhora aí. E aí, quando foram verificar as imagens das câmeras de segurança, flagraram ele. Ele aparece no sofá da casa, que é um local onde ela permanecia muito mais tempo, lá no sofá. E aí ele aparece justamente nessas imagens lá no sofá. É guardado o sigilo da pessoa que der a informação sobre o paradeiro dele. O telefone é o 32235800, que é o do Disque Denúncia, guardado o anonimato da pessoa que der a informação sobre o paradeiro dele, e também o 190 da Polícia Militar.
Silva, ainda sobre aquele crime ocorrido no interior do estado em relação ao radialista, que informações você tem? Foi em Codó, não é? É, em Codó. Lá no caso, a vítima, ele trabalhava na Rádio Eldorado, lá de Codó, fazia um programa lá na apresentação de um programa evangélico, lá, um programa da igreja. E, segundo a própria companheira dele, que prestou as informações preliminares, deve ser ouvida hoje lá na delegacia de Codó, ele suspeitou do vizinho, que é o autor do crime, de que ele estava dando em cima, se insinuando para a mulher dele e tal, e foi tomar satisfação ontem pela manhã, segunda-feira, e aí eles tiveram um desentendimento, uma discussão, e esse vizinho, que é o autor do crime, armou-se com uma espingarda e acabou detonando um tiro que atingiu a vítima no peito. Silva, aquele está caso... foragido, o autor do crime está foragido, né? Que informações você tem sobre aquele caso do atropelamento que acabou com a morte de uma criança, inclusive ali próximo no município de Rosário? Que informações você tem sobre esse caso? Olha, daqui a pouco está marcada uma reunião lá na comunidade com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. A comunidade está ameaçando fechar essa rodovia, que é uma rodovia importante, principal acesso à região dos Lençóis Maranhenses, em função, segundo ele, do grande número de atropelamentos, acidentes com vítimas, excesso de velocidade, principalmente durante os finais de semana. Esse acidente aconteceu no domingo, quando o condutor, no caso o Wesley, ele voltava da região dos Lençóis dirigindo um veículo Peugeot, dormiu ao volante. Está constatado pelos peritos do Instituto de Criminalística que não encontraram vestígios, né, de dosagem etílica ou álcool no sangue da vítima. Isso que significa dizer que realmente pelo cansaço ele deve ter dormido ao volante, atropelou 2 crianças no acostamento. O garoto de 4 anos morreu, a menina de 3 anos está internada, em estado grave ainda. E aí a população revoltada linchou o Wesley, hostilizou a família dele, né, que não tem nada a ver, as crianças, 2 crianças que ele tinha no carro, assim como também a esposa dele. Ele só não foi morto devido à chegada da guarnição da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. E com muito custo ele foi levado para a delegacia regional lá de Rosário. Revoltados, essas pessoas aí abriram um buraco na rodovia, fizeram um bloqueio e tocaram fogo no carro da vítima. Então, já hoje há uma resolução que proíbe a construção de quebra-mola, né? Não tem mais quebra-mola, não pode ser construído quebra-mola. O que pode ser feito aí, para essa população lá de Nambuaçu, seria a implantação de barreiras, né, de contenção de velocidade, barreiras eletrônicas, ou até mesmo aqueles chamados redutores de velocidade para tentar equacionar essa situação lá de Nambuaçu de Baixo. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, Adalberto. Bom dia para você. Até amanhã. Silvan, que apresenta aqui na TV Difusora de segunda a sexta, às 6 da manhã, o Bandeira 2, com muita informação para você. Vem comigo porque a gente vai ver agora a previsão do tempo para essa terça-feira, gente. Aqui na capital predomina o céu parcialmente nublado, a claro, sem probabilidade de chuva, a mínima de 26 e a máxima 32 graus, segundo o Labinete, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, céu parcialmente nublado, sem probabilidade de chuva também, mínima de 24, máxima de 35 graus. Agora, Caxias, temperatura alta também, céu claro a parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco isolado durante a manhã, mínima de 24, máxima de 35 graus. Mais 3 cidades aqui no nosso mapa: Barra do Corda com céu parcialmente nublado, ausência de chuva, mínima de 24, máxima de 35 graus. Em Pinheiro da Baixada Maranhense, tempo nublado a parcialmente nublado, sem probabilidade de chuva, mínima de 25, máxima de 34 graus. Em Barreirinhas, Portal dos Lençóis Maranhenses, céu parcialmente nublado, hein? Probabilidade de chuva isolada durante a manhã, mínima de 26, máxima de 31 graus. Um abraço aos amigos que nos acompanham logo cedinho nas pousadas aí em Barreirinhas, no portal ali de entrada dos Lençóis Maranhenses. Nosso muito obrigado pela audiência. São 7h21. 9 acidentes foram registrados nas estradas que cortam o Maranhão durante o feriado prolongado. Entre eles está o caso, que a gente falou com o Silvan ainda há pouco, de um motorista que atropelou 2 crianças da BR-402 no município de Rosário. O condutor, identificado apenas como Wesley, foi espancado na frente da esposa e dos filhos. Completamente ensanguentado, ele foi resgatado pela polícia, encaminhado a um hospital e em seguida para a delegacia. O carro em que a família estava foi incendiado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Wesley dormiu ao volante e atropelou 2 crianças no acostamento do quilômetro 15 da BR-402, no município de Rosário.
O menino de 4 anos morreu no local e a menina de 3 está internada com ferimentos graves. Segundo a polícia, Wesley foi submetido ao teste do bafômetro e foi constatado que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Revoltada, a população ainda bloqueou a via. Durante as negociações para a liberação da passagem dos veículos, foi marcada uma reunião. As pessoas querem geralmente quebra-molas, que não é permitido. Em lei, o promotor ele não permite que o DENIT faça mais. A gente vai conversar com as pessoas aqui na sede da PRF, junto com o DENIT, para ver o denominador, como é que isso pode acontecer sem precisar quebra-mola, com sinalização e assim para evitar outros problemas. Entre os dias 14 e 17, outros 8 acidentes foram registrados em rodovias federais que cortam o Maranhão. Neles, 14 pessoas ficaram feridas. Comparando o saldo geral do feriado deste ano com o de 2018, houve redução no número de acidentes, crescimento no número de feridos e o número de mortos foi igual. Os números não são ruins, digamos assim. A gente sempre trabalha para não ter óbito nenhum, para não ter ocorrência nenhuma, mas eventualmente acontece. Ao longo do feriado, a PRF também realizou fiscalização nas rodovias que cortam o estado. Várias pessoas foram presas por cometimento de crimes, por embriaguez ao volante, que também é crime, e outros tipos de ocorrências. Então foi muita gente fiscalizada, muitas equipes de reforço durante esse período de feriado, várias viaturas no trecho aqui próximo da parte norte da capital, como também Imperatriz, Santa Inês, Timon, Caxias e várias outras partes do estado. Você ligado em todo o estado no Bom Dia Maranhão nesta terça-feira. Hoje, terça-feira, é dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. Nós sabemos que o mundo está passando por profundas transformações sociais e culturais, fruto da chegada das novas tecnologias, não é? No Brasil, 87% da população está conectada à internet, de acordo com o IBGE. E destes, 48% possuem alguma rede social com atuação constante. Mas qual é o impacto dessas mudanças na forma de gerir talentos em um mundo cada vez mais digital? Sobre o assunto eu converso aqui com o publicitário, professor universitário e escritor Fernando Coelho. Professor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no nosso quadro Trabalho e Emprego. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, é fato que é inadmissível pensar em gestão sem a utilização da tecnologia, né? Mas é preciso que essa empresa e as pessoas em especial sejam preparadas para esse momento, professor? Totalmente, Adalberto, porque com o processo de transformação digital, a gente costuma dizer que o modo operante das organizações e da sociedade, ele foi alterado. Então, não adianta essa empresa pensar em incluir tecnologia sem incluir junto com tecnologia cultura digital. E cultura digital passa por capacitação. Às vezes é comprado um novo sistema para essa empresa, é incluído novas tecnologias, mas quem já está lá não sabe como utilizar. E isso impacta os processos dentro da organização. E a gente diz assim, agora a gente tem uma organização tecnológica, mas cheia de caos. Que a gente olha muitas organizações, quando vão atender os clientes na ponta, dizem assim, o sistema está fora do ar, o sistema não está funcionando, o sistema não foi feito para falhar. Quando ele falha, é porque ele recebeu um comando errado. E provavelmente quando ele recebe esse comando errado, é porque quem está conduzindo o processo não recebeu a devida capacitação. Então quando a gente fala hoje de tecnologia dentro das organizações, não basta eu ter a tecnologia, eu preciso capacitar as pessoas para a utilização da tecnologia. E aí passa aquilo que você falou ainda há pouco sobre a questão dos processos, né, para a organização. E é importante que todo o corpo da empresa, toda a organização esteja envolvida nisso, porque às vezes é muito comum uma empresa você dizer assim, não, esse assunto aí é com o pessoal de TI, não tem nada a ver com essa área tecnológica, isso aí é com o pessoal de TI. Não é assim que funciona, né? É como um corpo, né? Está tudo interligado, né? Não é assim que funciona, você trouxe alguns dados no começo da entrevista e eu complemento com mais um. Hoje, 50% da dificuldade de se implementar tecnologia nas organizações passa por pessoas. E aí, quando a gente fala desse tripé de tecnologia dentro do mercado de trabalho, a gente fala de pessoas, processos e tecnologias. As pessoas, elas precisam ser primeiro capacitadas. Depois, eu seleciono as tecnologias mais adequadas
para a minha organização, e aí eu preciso pensar nos processos. Os processos estão bem desenhados, existem procedimentos operacionais padrão para o uso das tecnologias, e desta forma eu consigo fazer uma entrega muito melhor para a organização e para os clientes dessa organização. Esse avanço tecnológico impacta em diversos momentos aí de uma organização, entre eles o próprio processo de recrutamento, né, professor? Tem mudado muito ultimamente, não? Tem mudado muito. Hoje, além de competências técnicas, os recrutadores, eles buscam competências comportamentais. Só para você ter uma noção, Adalberto, a revista Você S.A. do mês passado, ela publicou as competências tecnológicas. E o mais engraçado, quando eu ia lendo a reportagem, é que de todas as competências tecnológicas, nenhuma está ligada à tecnologia. Todas estão ligadas a comportamento. Primeiro, eu preciso me adaptar às novas tecnologias. Segundo, eu preciso ter capacidade de leitura de cenário. Dentro do cenário onde eu estou inserido, que tecnologias eu preciso? E terceiro, eu preciso ter pensamento crítico. Como e em que momento eu utilizo a tecnologia para ela não atrapalhar o meu trabalho? Ou como é que eu posso tomar vantagem? Tem muita gente que acha assim, poxa, as novas tecnologias, elas vão tirar o meu emprego? É um erro pensar dessa forma, porque a tecnologia, ela veio para colaborar. Os sistemas dentro das organizações, as mídias digitais. Hoje a gente fala de empresas omnichannel, que são empresas multicanais, são empresas que estão tanto no offline quanto estão no online e precisam dar uma boa experiência para o cliente, olhando essas duas perspectivas. E tudo isso eu preciso pensar antes como tecnologia, né? Então, não é um aspecto puramente técnico, é um aspecto também comportamental. As pessoas, elas precisam se preparar e desenvolver essas competências. Quando a gente olha hoje dentro das universidades, profissões que hoje as pessoas estão estudando, daqui a 10 anos não vão mais existir. E aí a gente, enquanto profissional, precisa estar preparado para isso. Num processo de recrutamento e seleção, o recrutador, ele vai analisar, você tem essa capacidade de se adaptar a novos cenários, você tem essa capacidade de entender como as tecnologias podem ajudar no seu dia a dia, e isso são competências muito mais comportamentais do que técnicas. E aí, se eu puder deixar uma dica para quem está assistindo a gente, se você é um profissional que já está há muito tempo no mercado, busque entender como a tecnologia pode ajudar na função que hoje você exerce. Se você está entrando, provavelmente alguém da geração Y, né? Essa pessoa, ela já é um nativo digital, então ela já está mais preparada para o digital. Porém, hoje os recrutadores querem também bons comportamentos e é isso que ele analisa na hora de recrutar, que a gente chama de competências soft skill, competências comportamentais. Recrutamento esse que, inclusive, já acontece há um tempo à distância, inclusive, né? Não precisa mais o recrutador e aquele que é candidato a uma vaga estar no mesmo espaço físico, né? A tecnologia também ajuda nesse processo. Não precisa. Uma das vantagens da tecnologia é a automatização, né? Então, quando a gente tem processos automatizados, a gente facilita esse recrutamento e essa seleção. Só para você ter uma noção, eu participei esse ano do Congresso Nacional de Recursos Humanos, que é o maior congresso da América Latina, o CONAR, e uma das palestrantes, ela mostrava que o recrutamento da empresa dela é 100% feito por tecnologia. Primeiro começa com um bot, que é um robô dentro do digital, e aí vai seguindo todo o processo de leitura de microexpressões. Então tem um robô analisando as microexpressões de quem está fazendo o processo seletivo por uma webcam, e aí ele vai fazendo todo o levantamento de dados e traçando com o que a gente chama de score, né? Uma numeração de pontuação. E o único contato que essa pessoa que está participando do processo vai ter com a empresa é no dia de se apresentar. Ou seja, todo o processo foi 100% automatizado e digitalizado. E essa é uma nova dinâmica do mercado. Os profissionais também precisam estar preparados para esse novo modelo de seleção. Você falou sobre um congresso na área de RH, aqui em São Luís, inclusive, essa semana nós temos um congresso maranhense que vai discutir exatamente essa temática relacionada às novas tecnologias e à gestão, não é? Isso, é o COMAR, que é o Congresso Maranhense de Recursos Humanos, e a temática desse congresso é como convergir pessoas e negócios no mundo digital. Porque a empresa precisa estar preparada e os profissionais também precisam estar preparados. E aí o objetivo do congresso, que acontece nos dias 21 e 22 no Residencial Recepções, é mostrar para o mercado
como que eles devem trabalhar dentro desse novo parâmetro de tecnologia. Como que a gente, enquanto mercadólogo, deve se adaptar. E o legal é que não é só, o Congresso é de Recursos Humanos, mas não é só para quem é de recursos humanos. Como o tema é negócios e pessoas, quem é da administração, quem é empresário, é um congresso ideal para você entender esse novo modelo baseado em tecnologia e como isso pode ajudar as empresas e as pessoas das organizações. Pela sua experiência, professor, que não é só na sala de aula, não é só como escritor, mas também no mercado de trabalho, o mercado maranhense está aberto para esse tipo de discussão e assim as empresas estão passando de fato, as corporações, as organizações, por um processo de transformação e entendendo esse momento diferenciado? Eu acredito que sim, as empresas já acordaram para esse novo momento, já entenderam que a tecnologia não é modinha, não é passageira. E você falou de transformação. A partir de agora, a transformação ela vai ser constante, ela vai ser perene. Sempre vai ter alguma nova tecnologia que vai nos exigir nos transformar, nos reinventar. E mais rápido, né? E mais rápido ainda. Só para você ter uma noção, Adalberto, quando a gente falava no meio da comunicação, né? Quantos anos demorou para a TV alcançar 50 milhões de pessoas? Quantos anos demorou para a rádio alcançar 50 milhões de pessoas? Quantos anos demorou para o jornal alcançar 50 milhões de pessoas? Levou muito tempo. Hoje, um jogo que é lançado, pegar aqui um exemplo recente, Pokémon GO, né? Alcançou em um dia 50 milhões de pessoas. A transformação ela é muito rápida. Hoje, quando você lança algo nas redes sociais, viraliza rápido pelo WhatsApp ou por qualquer outro meio de transmissão mobile, né? E aí isso impacta na maneira como os profissionais trabalham também e as empresas já se perceberam, já atentaram-se para isso. E é importante que a gente traga para a pauta de discussão do mercado. E aí, nos dias 21 e 22, acontece o 11º Congresso Maranhense de Recursos Humanos, onde a gente vai receber profissionais do mercado nacional e do mercado local para entender como que pessoas e negócios podem convergir no universo digital. Obrigado, professor Fernando, pela participação aqui no quadro do Obrigado, Adalberto. No próximo bloco, João Coutrinho, os bastidores da política. O presidente Jair Bolsonaro admite que pode presidir um novo partido. E mais, confira uma entrevista com o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil. Depois do intervalo aqui no Bom Dia, um instante só. São 7 horas e mais 37 minutos. De volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Com a chegada do fim de ano, muita gente aproveita para fazer aquela reforma ou pequenos reparos nas residências, não é? A Associação Brasileira de Materiais de Construção está otimista e já projeta um crescimento nas vendas em 2019. Tiago é daquele tipo de consumidor que pesquisa muito antes de comprar um item para casa. É importante a gente estar fazendo uma cotação de preço para a gente estar fazendo uma compra certa. A gente sabe que construção ela gasta muito e aqui um centavo que você gastar mais já é muito no final da obra, né? O último trimestre do ano é um dos mais movimentados no setor da construção civil. As pequenas reformas e alguns reparos dão uma alavancada no setor. A nossa expectativa é muito grande. Tanto é que esse ano nós estamos programados para crescer no final do ano já 15%. Porque é um período que o dono de casa, ele geralmente procura fazer uma reforma, uma pequena reforma, seja o quarto, uma sala, a pintura de uma fachada da casa. Então tudo isso aí faz com que a gente, loja, busque alternativa até mesmo para o cliente. De acordo com a Abramate, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, o setor a nível nacional projetou crescimento para este ano e para os próximos 3. 56% das empresas associadas apostam, até o final de 2019, um crescimento expansivo, diferente dos anos anteriores. A indústria de materiais de construção realizou uma pesquisa recente e verificou que no mês de outubro deste ano, o setor apresentou uma alta de 3,2%. Isso quando comparado com o mês anterior, setembro. A busca por produtos, a busca por informações, ela é crescente, mas nesse período do ano tem um crescimento expressivo. Nos últimos 5 anos, a construção civil perdeu 1 milhão de trabalhadores com carteira assinada. Um estudo aponta que de 2014 a 2018, a construção civil registrou uma queda de 27,7% no período.
Aqui em São Luís, cresce a expectativa do setor, principalmente diante das discussões em torno do Plano Diretor de São Luís e a discussão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. Aqui no estúdio eu recebo o presidente do Sinduscom, Fábio Naus, para falar sobre esses e outros desafios do setor. Presidente, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Presidente, o Índice Nacional da Construção Civil, que foi divulgado agora pelo IBGE, cresceu 0,19% em outubro, né? Esse é um dado recente. A parcela de mão de obra apresentou aí a terceira menor taxa do ano e o custo de material aumentou 0,25%. Quer dizer, o ano está terminando, a economia ainda engatinhando, a dificuldade ainda desse ano de 2019 também no setor que o senhor preside? A gente teve uma diminuição, nós tínhamos 3 milhões e 200 funcionários, né, colaboradores no Brasil, e hoje a gente tem menos de 2 milhões. A gente perdeu até mais do que esse 1 milhão. É uma situação que nesses últimos 5 anos a indústria efetivamente mesmo diminuiu mais de 30%, e a gente defende que não adianta ficar com os juros tão baixos se não tiver uma injeção no crédito. A gente precisa, essa indústria nossa, ela precisa muito de um crédito para que a gente tenha como ofertar para os nossos clientes, principalmente na área habitacional. E da tão famosa segurança jurídica que vai fazer esse arcabouço para que a gente volte a crescer. Comparado este ano de 2019 com 2018, o que é possível falar em relação ao setor? É um ano muito difícil, não é? Pois assim, estados, municípios e o governo federal entre si fez esse contingenciamento, não é? Então a gente ficou, o Minha Casa Minha Vida, ele está muito claudicante, aí nós estamos com os pagamentos atrasados, teve esse contingenciamento e aí a gente não tem conseguido avançar. Então 70% está ancorado nessa área habitacional e o Minha Casa Minha Vida responde a muito desse setor. E aí nós estamos aí numa preocupação muito grande, preocupação também já com o orçamento para o ano que vem, que está diminuindo mais de 50%. Então nós temos que nos reinventar, procurar novas formas de ter esse crédito para ofertar aos nossos clientes. É possível fazer um levantamento e observar, por exemplo, países como o México, onde há um investimento claro na área de infraestrutura e o Brasil continua com aquele déficit significativo e histórico, né, na área de infraestrutura. Isso aí, como eu falei, a insegurança jurídica ela é muito forte. Porque existem muitas parcerias públicas. O empresariado ele passa a investir e aí alugar ou ter a concessão, não é, para poder usar aquela ferrovia, rodovia. E aqui nós ainda estamos muito com uma insegurança jurídica, ainda tem muita burocracia, muitas leis que se conflitam e isso dificulta esse investimento. Porque nós sabemos que efetivamente o Estado hoje ele não tem condição de investir. Nós estamos passando a pior crise dos últimos anos, né? dos últimos 40 anos, essa é a pior crise. E aí a gente tem que efetivamente procurar essas parcerias públicas, mas nós temos que buscar essas seguranças, principalmente jurídicas. Presidente, há uma discussão aí sobre o plano diretor da cidade de São Luís, documento importante, a discussão também sobre a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo. Como é que o sindicato, a categoria, tem se colocado nesse debate? Nós participamos efetivamente, talvez incomode até um pouco, mas a gente nunca perdeu nenhuma reunião do Conselho, a gente faz parte do Conselho das Cidades e a gente vinha há mais de 5 anos, no mínimo, discutindo o uso e a ocupação do solo. Só que o macrozoneamento ele venceu em 2016. Aí se retornou tudo para voltar. O que é o macrozoneamento? O que é a área urbana e o que é a zona rural. E aí é isso que está lá na Câmara agora sendo discutido. Estamos fazendo audiências públicas para que seja votado. Para que numa posterior etapa, eu imagino que a partir de fevereiro ou janeiro do ano que vem, se volte a discutir o uso e a ocupação do solo, que efetivamente é o que determina o que a gente pode construir, aonde pode construir, qual gabarito, qual afastamento. E essa lei ela é muito importante, não só para a construção, mas acho que para a população em geral. O sindicato é favorável a essa proposta inicial que foi apresentada para discussão e análise nessas audiências públicas? Na verdade, a gente defende muito que a gente precisa dessa atualização. Apesar da gente participar do CONCID, nem tudo que a gente defendia está lá. Foi a melhor proposta, são 31 entidades, é bem plural, foi a melhor proposta que se conseguiu, não é? Fazer um acordo ali, vamos dizer. Cada um levou sua vertente, houve audiências públicas, foi escutado, gerou um relatório, foi votado de novo. E esse é o que não é o ideal, mas assim, você atualizando essa lei, ela é muito importante para nós.
Isso a gente pede até para entrar nesse viés que eu acabei de falar, da segurança jurídica. Nós estamos aí desde 1992 com essa lei, nós tivemos uma pequena atualização em 2006 e agora a gente precisa efetivamente atualizar, modernizar, para que dê condição do Maranhão receber vários empreendimentos. Quais são os ganhos dessa modernização? Isso pode gerar, de fato, emprego, renda aqui no Estado? Eu imagino que sim, porque a gente está tentando determinar efetivamente na área da litorânea, aonde você pode construir, o que é duna, o que não é duna. Aquilo ficava assim muito a ABC da pessoa que estava analisando esse processo, né? Então agora se visa ter uma noção exata de onde você pode, onde você não pode fazer construções, não só na litorânea, mas aí passemos também para a zona rural, onde nós temos ali o retroporto, onde nós temos um porto se implantando, e a gente precisa efetivamente saber o que é rural, o que é urbano, para que daí a gente consiga dar essa velocidade nos investimentos, fábricas de cimento, portos. O porto, nós temos uma vocação, não é? Muito grande para portos, não é? Nós temos um dos maiores calados aí do mundo. E a gente precisa de um retroporto e a gente precisa investir nisso, para que volte a gerar também empregos. E aí vai retroalimentar uma cadeia, inclusive a da habitação. Presidente, há uma preocupação natural com a questão ambiental. A gente está com um ecossistema frágil, uma ilha, né? Um ecossistema extremamente frágil, e há uma preocupação. O senhor entende que é possível, de fato, pensar esse desenvolvimento de forma sustentável, ou seja, geração de emprego e renda, sim, novos negócios, mas a preocupação de respeitar, inclusive, o meio ambiente e os devidos espaços. Durante as audiências públicas, por exemplo, um ponto que tem sido discutido é a ampliação da zona urbana, né? Espaços que antes eram considerados como zona rural, mas que a partir desse momento, quer dizer, aprovado esse documento, tem essa transformação. É possível buscar esse equilíbrio, presidente? É possível, é necessário. A indústria que a gente representa, ela tem muita preocupação com essa área ambiental. A gente, claro, que não quer destruir, nós moramos aqui. E, assim, na verdade, a gente quer, vamos dizer, formalizar o que tem hoje naquela área. Vamos dizer assim, foram construídos vários conjuntos de interesse social do Minha Casa Minha Vida. Então, aquela área ali, ela virou urbana. Então, ela está virando urbana porque ela já virou. Foi feito um processo que a Câmara votou para que aquela área fosse construída habitações de interesse social. E, fora isso, nós temos um grande problema, que eu chamo de indústria da invasão, que toma muito espaço e que vai urbanizando, e que vai fazendo, e vai chegando asfalto, vai chegando luz, e aquilo torna-se uma característica de urbana e não de rural. Então, o mapa, ele está procurando trazer uma clareza da nossa realidade para hoje. A questão das ocupações desordenadas, também fruto, claro, daquele déficit habitacional que a gente sabe que é nacional, não é só um problema só do Maranhão. Né? E o Maranhão tem o maior déficit habitacional. E São Luís acaba recebendo muito mais essa população, porque tem os maiores serviços de educação, de saúde, ofertas de emprego, não é? A maioria está aqui na capital. Então, a gente tem que pensar. Se a gente continuar sem atualizar uma lei dessa, ou se pensar maior a nossa capital, nós vamos continuar inchando e desordenadamente. A gente defende que haja a atualização dessa lei. Nós vamos aqui no Bom Dia, claro, ouvir outros segmentos da sociedade também, já que é uma discussão extremamente importante para a cidade que todos nós queremos, né? E aí a gente pensando cidade, São Luís, no sentido mais amplo aí de toda a região metropolitana. Eu conversei aqui com o presidente do Sinduscom, Fábio Naus. Obrigado, presidente, pela entrevista. Eu que agradeço. Bom dia. O Ministério da Infraestrutura lançou ontem a nova carteira digital de trânsito, um aplicativo que passa a apresentar novas funcionalidades, além de incluir a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação. Eduardo Ercília está de volta com a gente para trazer mais detalhes sobre esse assunto. Eduardo. Pois é, Adalberto, voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, esse aplicativo que está disponível nas duas plataformas, tanto no Apple Store quanto aí no Google Play, traz várias informações disponíveis por meio desse aplicativo ao motorista. A gente fala ao vivo neste momento aqui na altura do bairro do Ipaz, na Vila Daniel de Latouche, Adalberto. Neste momento, inclusive, chove aqui na capital São Luís, em meio ao sol. A gente chama, inclusive, a atenção das pessoas que estiverem transitando por este local. O asfalto está molhado. Agora, falando aqui sobre a questão do aplicativo e a terceira evolução dele. Em outubro de 2017, a CNH já havia se tornado digital e em agosto
do ano passado, agosto de 2018, o documento do veículo também passou a se tornar digital. Todos os motoristas brasileiros que possuem CNH emitida após maio de 2017 poderão utilizar a versão digital do documento, já que a partir desta data a carteira de motorista passou a incluir o QR Code. Esse documento digital que pode ser inclusive apresentado em órgãos públicos e até para o embarque em voos aéreos. Os motoristas poderão receber avisos de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação, consultar infrações e ser avisados sobre recalls. Algumas dúvidas em relação a esse aplicativo, Adalberto, é a questão da internet. Caso a pessoa não tenha internet, de repente a pessoa não vai poder mostrar nesses órgãos, não vai poder mostrar no caso aí de embarque, como eu falei também, no aeroporto, quiser embarcar, vai poder comprovar a partir aí da Carteira Nacional de Habilitação. Não haverá problema se a pessoa já tiver baixado o aplicativo. Para baixar o aplicativo, claro, precisa sim de internet. Mas se já tiver baixado esse aplicativo que foi disponibilizado por esse ministério, o Ministério de Transportes, a pessoa tranquilamente vai conseguir mostrar a Carteira Nacional de Habilitação, já que já vai estar salva no aparelho celular. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Ericeira participando mais uma vez aqui do nosso Bom Dia. Agora vamos falar de política. Comigo, John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, o presidente Jair Bolsonaro já admite que pode, inclusive, presidir o novo partido. Ele que chegou lá atrás, há um tempo, a dizer que poderia ser um presidente sem partido. Agora, não estava tão interessado em partido, né? Mas agora se discute muito, já que ele anunciou Aliança pelo Brasil, né? Que é o partido a ser criado. E o que é que acontece, Adalberto? Na quinta-feira já vai haver uma reunião, né? Ali. Ele chama de lançamento da pedra fundamental. O presidente falou isso, né? Lançamento da pedra fundamental, e que ele pode presidir o Aliança pelo Brasil. O que acontece? Na quinta-feira, dia 21, eles já vão ali, né, recolher as assinaturas iniciais, 101 assinaturas para o requerimento de registro. Ou seja, requerimento de registro do partido, você precisa de 101 assinaturas de 9 estados, de pessoas de 9 estados. O que acontece? Os deputados que vão sair do PSL, algo em torno de 25, cada um ficou incumbido de levar 3 pessoas de confiança para assinar, né, o requerimento de registro. Ou seja, então, levarão essas pessoas, digamos assim, para esse congresso, essa reunião aí na próxima quinta-feira. É esperado o presidente Jair Bolsonaro e quem sabe lá já seja decidido quem será o futuro presidente desse partido. A gente sabe, Adalberto, que é um longo processo, né? A etapa inicial começa nessa quinta-feira, com essas 101 assinaturas, né? E a partir daí, depois do requerimento de registro documentado, dada entrada, aí você começa a coletar as assinaturas pelo país, algo em torno de 500 mil assinaturas. Portanto, aí é o pontapé inicial será dado na quinta-feira, com aí essa reunião do Aliança pelo Brasil, esperado. Já até se discute, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, os filhos serão aí os presidentes, né, desses diretórios, futuros diretórios do Aliança pelo Brasil. O Aliança pelo Brasil, dentro do estatuto que já está sendo criado, né, é um partido mais conservador. É de direita, né, ultraconservadora, e deve, portanto, aí, colocar no seu estatuto os valores morais, aquilo que o presidente sempre prega. Então, o partido já está a cargo ali de uma advogada e também do ex-ministro do TSE, o Admar Gonzaga também, né, que está ali à frente disso, dessa questão jurídica do partido, e passará por todas as etapas. Nós sabemos aí que tem uma série de partidos já na fila, até um partido corintiano, né, já deu entrada aí também para o seu registro. Já pensou se a moda pega, cada torcida tiver um partido? Pois é, o Palmeiras também queria criar um partido. Palmeiras também? Aliás, não há nenhum lugar do mundo, né, do planeta, que tenha tantos partidos políticos quanto no Brasil, né? Demais, muitos partidos aí. E isso tem que ver o critério, né? O critério aí para a criação dependerá do Tribunal Superior Eleitoral, dos ministros avaliarem. Como diria o Cazuza naquela música Ideologia, o meu partido é um coração partido, né? Exatamente. Enfim. Vamos mudar de assunto, gente. A senadora Elisiane Gama foi internada. Qual é o quadro da senadora nesse momento, John? Foi internada às pressas, Adalberto, a senadora Elisiane, devido a uma infecção urinária. Ela está num hospital aqui da capital, né? Foi dada entrada desde a última sexta-feira. Sexta-feira à noite, a senadora Elisiane deu entrada no hospital aqui privado da capital, particular, e aí
observou-se os médicos que era uma infecção urinária. Ela ainda não recebeu alta, né? Foi divulgada uma nota ontem pela assessoria, já no final da tarde, em que diz que o quadro dela é estável e assim que melhorar, ela pode, portanto, aí já receber alta. E falando de Elisiane, né, apesar dela estar nesse quadro aí, de recuperação da saúde, mas o nome dela surgiu desde ontem aí por conta de pesquisas, né, que colocam o nome dela aí com possibilidade de concorrer ou à Prefeitura da capital de São Luís ou até, quem sabe, o governo do estado. E a senadora disse o seguinte, senadora Elisiane, que depois desse período, né, de recuperação dela, até o final do ano, ela já volta aí no próximo ano já com as articulações políticas, ou seja, ela vai voltar a fazer política. Isso é importante. Ela e o senador Everton, 2 senadores do Maranhão, muito bem votados, né? A renovação política do estado do Maranhão, e a Elisiane, claro, ao lado do Everton, são figuras, né, importantes na política do Maranhão. Então a Elisiane com certeza estará presente tanto no debate das eleições municipais do próximo ano, quanto também nas eleições para governador. Ela tem dito o seguinte, Adalberto, que não pretende disputar nem o cargo de prefeita de São Luís e nem o cargo de governadora do estado. Mas nós sabemos do peso político dela e com certeza, né, ela estará presente aí, participando sim dos 2 pleitos eleitorais que virão. E a política é algo dinâmico, né? John, a gente tocou no assunto aqui, eu queria que você encerrasse para falar sobre esse último assunto. O ministro Dias Toffoli voltou atrás, né, o presidente do Supremo, em relação àquela questão relacionada aos relatórios do antigo COAF, enfim. Voltou atrás, Adalberto. O que aconteceu? Pressão, recebeu muita pressão. Ontem ele recebeu uma reunião, né? Participaram ali o ministro da AGU, o André Mendonça, e outras figuras também. E depois dessa reunião, o Dias Toffoli anunciou a decisão de revogar um próprio ato dele, aí que pedia, né, às autoridades, às autarquias, para o Banco Central, ele pediu ao COAF, uns relatórios financeiros sobre algo em torno de 600 mil pessoas, ou seja, então a partir daí criou-se todo, nós falamos isso ontem, né, criou-se toda uma questão polêmica, e isso às vésperas de amanhã já ser julgada aquela questão do COAF. Bem lembrado. Obrigado, John, até amanhã. Obrigado, até amanhã. Nosso John Coutrin, colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, gente, foi aberta oficialmente no palco do Teatro Arthur Azevedo a 14ª edição da Semana do Teatro do Maranhão. Um encontro de atores, diretores com o público. Uma troca de experiências entre artistas de todo o país. A Semana do Teatro do Maranhão chegou à 14ª edição, com mostras competitivas e oficinas. São espetáculos do Brasil todo, não são só espetáculos do Maranhão, que concorrem entre si, e a gente tem espetáculo de vários estilos, e que para a gente é gratificante mais uma vez estar fazendo esse evento, que é um maior evento de teatro do Maranhão. Brícia e Nestor estão participando pela primeira vez. Eles fazem parte de uma companhia de teatro independente. Estar na programação é motivo de orgulho. Eu acho que é uma forma da gente unir, né, os grupos de teatro, de conhecer pessoas do país inteiro, né, porque são mostras, são peças que vêm de fora, então é muito legal para a gente, é um acesso muito legal ao teatro que a gente tem. A gente respira um pouco do que está acontecendo lá fora, em outras regiões do país, até na nossa mesma região, mas a gente nunca teve oportunidade. E o mais incrível é que esse ano são muitas linguagens. A abertura ficou por conta do espetáculo Cadê a Herança? Musical com texto e direção de Leonardo Fernandes. O Cadê a Herança é o nosso primeiro espetáculo de texto autoral e é embalado pelas músicas de Elis Regina, Roberto Carlos e Rita Lee. E fala de família, fala sobre os conflitos, fala sobre as dificuldades das relações familiares e de como isso passa pela memória, pela afetividade e pela comicidade principalmente, né? Este ano, o evento faz uma homenagem ao diretor Marcelo Flecha, com uma exposição que reúne elementos ligados à vida do artista. A homenagem para o Marcelo Flecha é uma homenagem importante, um cara que só nasceu na Argentina, mas está aqui no Maranhão há muitos anos e fez trabalhos incríveis como Catirina Marrassati, como Pai e Filho, além da mostra especial de 5 espetáculos exclusivos dirigidos pelo Marcelo.
Vale a pena participar da Semana de Teatro aqui do Maranhão. Parabéns por essa resistência, né? Viva a arte! Os ingressos são gratuitos, podem ser pegos nas bilheterias dos teatros, enfim. Então vale a pena participar da Semana do Teatro do Maranhão, tá bom? Várias atividades. Bom dia, termina agora. Outras notícias você confere no Portal MA10. Para encerrar, imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses, Avenida Daniel de Latouche. Nesse instante, o trânsito começa a ficar mais intenso nesse momento, aí próximo ao Maranhão Novo e Paz. A gente se encontra amanhã, 7 da manhã. Tchau, tchau.